Amigos do Grilo Falante no YouTube agora, vamos conversar um pouquinho? Eu gostaria de falar um pouco mais sobre um tema que eu trouxe no vídeo anterior. Trata-se do tema a casa. E por quê? Eu falei algumas questões relativas às narrativas, aos textos em prosa do século XIX, passando aí pelo meados do século XX, meados do século XX, e agora eu gostaria de falar da casa também sobre dois aspectos. O primeiro é sobre a casa na poesia. E como eu quero falar um pouquinho mais, quero abrir meu coração mineiro aqui, porque casa pra gente aqui em Minas. Eu sei que lá no Nordeste também, lá no Norte também, lá no Sul também. Olha, onde será que a casa não tem a sua importância, a sua significação simbólica, inclusive, na vida, nas tradições, né? nas histórias, né? Onde há um ser humano, desde o início lá do seu processo, né? de evolução, dentro de que decidiu sair do ar aberto, né? Do campo aberto, para ir para dentro de uma caverna, e dali constituiu toda uma primeira concepção de moradia, de aconchego, de acolhimento, de proteção. Né? Isso é tão antigo na história da humanidade que eu acho que vale a pena falar um pouquinho mais. Há tantas obras, eu até peço a vocês, meus amigos, aí junto com seus joinhas, com seus comentários, na sua inscrição, de indicar para os amigos o canal do Grilo Falante aqui no YouTube. Mas me conta, uma narrativa que você leu e que te impressionou, esse desenho, entre aspas, desenho, não é? Da casa, porque nós não estamos falando de uma edificação, não é? Nós estamos falando de um lugar, né? Um espaço em que o imaginário progride bastante, construída inclusive com elementos da memória, com os artefatos da memória, mas relido muito tempo depois. Muitas das vezes as narrativas que trazem a casa como esse centro, elas se pautam muito nessa questão da memória. Então nós não podemos desdenhar desse elemento que eu falei no vídeo anterior, graças inclusive subsidiado aí pelo Gaston Bachelard, né, na Poética do Espaço. Mas vejamos, eu queria falar de uma poeta que eu amo bastante mesmo, sinceramente, sempre encontro alguma margem, eu falo dela, como falo sempre de Drummond para vocês, mas que coincidentemente, veja só, é mineira. Ela é Adélia Prado, mas ela não é daqui da minha cidade, ela é de Divinópolis, uma cidade próxima, mas é uma cidade, aspas, né, uma cidade do interior. A Adélia surgiu na literatura nos anos 70, avalizada na época por Afonso Romano de Santana, por Carlos Drummond de Andrade, quando ela lançou seu primeiro título, Bagagem, uma obra belíssima, mas eu não estou com a minha em mãos aqui, porque eu emprestei, estou esperando retornar, mas eu vou falar dela assim mesmo, que eu tenho aquela obra na cabeça. As obras completas dela, mas a questão é a seguinte, ela fez uma releitura, ela fez algumas paródias, paráfrases até de textos, inclusive do próprio Drummond, mas com com seu estilo, né, tão peculiar. A Adélia tem um espírito, assim, uma religiosidade muito grande, mas ao mesmo tempo ela ultrapassa o que seria, aspas, né, limites de uma religiosidade, e traz para a vida de uma forma tão profunda essa concepção de linhagem, né, das tradições, inclusive religiosas, cristãs principalmente, que é algo maravilhoso. Quem lê a Adélia não se esquece dela mais, ela vira carteirinha. Mas então, vamos lá. O que eu gostaria de falar dentro dessa especificidade do tema da casa, um pouco da mitologia adeliana, em que a casa aparece sim em muitos poemas dela, em vários. Ela é, como eu disse, de uma cidade mais interiorana e tem consigo na sua construção, ela é uma filósofa, ela é uma poeta, ela é mãe, ela é esposa, ela é a vizinha, ela é a amiga, ela aparece com tantas faces na sua poesia, mas muitas das situações que ela coloca na sua poesia, que ela constitui, né, como argumento poético, elas estão localizadas. Elas estão localizadas numa casa. A Adélia é poeta do sentimento, do transbordamento do sentimento. Mas esse sentimento, ele circula nos espaços da casa. Portanto, a casa não é só um cenário.
Ela não é apresentada ali nem de forma descritiva, né, que seria muitas questões, às vezes, da narrativa em prosa, como eu coloquei anteriormente, mas nem também dando um tom realista, portanto, né, que descaracterizaria essa questão que eu comentei anteriormente, e nem menos folclórica, né, no sentido de ser regionalista, dar ali elementos da regionalidade. Não, não. A casa é, sim, uma base para a construção de imagens para a poesia. Ela vai falar da casa, do quarto, ela vai falar da cozinha, muitas vezes, ela vai falar da calçada, onde as pessoas se reúnem no interior, né? Tem muito disso, as pessoas passam, se relacionam, conversam entre si, mas todos esses espaços que de alguma forma, interna ou externa, integram a casa, nós vamos chamar de uma verdadeira sintaxe poética, não é? Porque os elementos se subordinam, eles se coordenam. A casa é um elemento comum, vivo, ali está arraigado todo um repertório existencial, emocional, que é o material da sua poesia. Então, aí você fala assim, então me dê um exemplo, me fala aí como que isso surge na poesia da Adélia. Olha, a Adélia é uma poética assim, a Adélia é uma poeta, eu vou falar de um poema que eu sei de cor, tá? Eu sei alguns de cor, eu espero que eu seja bastante fiel aqui ao texto. E é um poema que se intitula, olha que coisa interessante, Impressionista, né? Porque aí já temos aquela pincelada, né? Rápida, o poema é curtinho, envolvido em cores, num certo movimento, numa luz muito grande, ela é muito cromática, a poesia da Adélia tem essa peculiaridade também, ela gosta de algumas cores, em especial amarelo, roxo, né? Mas nessa particularmente, ela fala do pai. A mãe, o pai, o marido são sempre personagens, né, da sua poesia. E ela fala assim, olha, uma vez meu pai pintou nossa casa toda de alaranjado brilhante. Durante muito tempo nós vivemos assim, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Este é o poema. Este é o poema. E aí veja só, se eu fosse pensar aqui um pouquinho mais, né, nos nossos arquétipos, nosso aspecto simbólico aí, esse alaranjado e brilhante é uma cosmologia, não é? É uma solaridade que se impõe na imagem da poesia e traz uma sensação de transcendência, porque luz irradia, né? Luz é o bem-estar, luz é o conhecimento, é o esclarecimento. Então ela traz isso para a poesia e vinculada, inclusive, a esses substantivos preciosíssimos aí, né? Que é o pai e que é a casa. O pai, a casa e a cor, esses elementos vão se conectar. Por isso que eu disse, há uma subordinação, não é? Há uma coordenação entre eles para constituir esse aspecto do sentimento, de uma memória que se prorroga e que é apropriada no presente em relação ao passado, mas toda crivada, pautada pelo sentimento. Então é isso que eu queria falar para vocês. Olha, como é importante a gente, às vezes, ter esse olhar, né, um pouco cirúrgico sobre alguns elementos que surgem no texto, que se repetem de texto a texto. Tem mais um texto aqui, eu anotei, que eu queria falar para vocês. Ele se chama Ensinamento. E ele fala assim, olha, aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo, é a mãe, tá? Cuidado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogão com água quente. Olha que coisa linda, acabou o poema. Fogão, tacho, coisa bem mineira, né? Fogão de lenha, acredito eu, não é? E deixou lá esquentando café com pão para o pai chegar depois do serviço pesado. Esse cuidado, né? Nós vamos falar esse espírito doméstico, feminino, porque a Adélia, ela recapitula, ela transmuta para a sua poesia todo esse espírito, né, que era a tradição ibero-medieval da conduta da mulher, e principalmente no espaço doméstico. Mas ela faz isso com alegria, não tem rancor, não tem crítica, tem amor. Amor. E tem um poema que ela ainda fala amor, nem preciso dizer essa palavra, por quê? Porque a relação das pessoas, a intimidade que é estabelecida por elas, às vezes sem palavras, naquele espaço doméstico, traz toda essa
questão à tona. Então essa ordenação que nós vamos falar, de alguns aspectos assim, histórico, cultural, religiosa, elas de modo algum, elas vêm na poesia dela como um elemento limitante, muito pelo contrário, né? É parte. Mas por que eu estou falando tanto de casa? Agora eu vou passar para a segunda parte. Olha, eu vi nas mídias sociais há alguns dias algo que particularmente me incomodou. Por quê? Aqui em Belo Horizonte também viveu durante muitos anos, embora eu não seja daqui, Guimarães Rosa, outro escritor aqui também tinha. Ai, gente, são Minas hoje. Mas vamos lá. Ele morou num bairro aqui de Belo Horizonte, na zona sul da cidade, uma casa muito grande, confortável, antiga, né, dos primórdios lá, né, do início do século. E essa casa, com o passar do tempo, como outras casas em torno daquela região, uma região, um bairro mais antigo aqui, muito bonito, inclusive, foi tombada pelo patrimônio histórico. Depois que, bom, ele foi embora, né, ele foi fazer a carreira dele diplomática, foi morar no exterior, depois retorna ao Brasil, mas ele não retornou a esta casa aqui em Belo Horizonte. Mas a casa tinha a tradição, né, de ter sido a moradia durante muitos anos de João Guimarães Rosa aqui em Belo Horizonte. Com o passar do tempo, ela foi comprada e tornou-se foi adaptada, né, tornou-se um bar, né, que chamava o Bar do Lulu. Esse bar, durante muitos anos, foi um espaço de cultura. O pessoal do teatro, o pessoal da literatura, o pessoal das artes plásticas, era um métier, né, inspirados por aquele ambiente, por aquele morador, né, tinha os elementos da casa antiga ali, do antigo morador. Era um espaço maravilhoso. Sabe o que aconteceu? Embora tombada pelo patrimônio, essa casa foi comprada por uma grande corporação, uma imobiliária, e derrubou a casa e construiu lá um grande prédio. Triste notícia, não é? É uma notícia isolada? Não. E por que eu fiquei incomodada? Olha, faz um tempo que eu coloquei aqui nas minhas redes sociais também, no Instagram, uma foto que me chocou muito, que é a estátua de Clarice Lispector, que está lá no Leblon, no Rio de Janeiro, e em torno dela, ali bem, Leblon não, perdoe, não lembro, tá? Muito lixo acumulado, mas muito lixo em torno dela. Quando eu olhei aquilo, eu levei um susto, porque a estátua também de Drummond, sentadinho, tá lá, né? Lá no limite ali de Copacabana, chegando em Ipanema ali, veja bem, né? Se não me engano, tá no posto 6, olha, limite aqui de posto, mas vamos lá, está lá, bem tratada, bem frequentada, embora já tenha sofrido também mutilações, foi reconstituída, né? Se não me engano, tiraram os óculos dele uma vez, que foi o que aconteceu aqui também em Belo Horizonte, com a estátua de Henriqueta Lisboa, que está aqui numa praça, aqui na zona sul de Belo Horizonte, em frente ao prédio onde ela morava, colocou-se ali ela com a estátuazinha lá, lendo o livro, uma gracinha, ela era pequenininha, e eu tenho uma história para contar para vocês, que agora eu tenho particularidade com ela, por quê? Porque nesta casa, esse apartamento, que ela morou muitos anos, muito antigo, aqueles móveis antigos, tudo muito bem cuidado, nossa, fofo. Uma vez eu fui visitar o atual morador, porque ela já morreu há muitos anos. Quem foi? Bartolomeu Campos Queiroz, escritor infanto-juvenil, premiado no mundo inteiro. Na época ele estava morando lá no final da vida dele, que ele já faleceu também. Mas eu fui conversar com ele. Fizemos uma belíssima entrevista à época também para o Suplemento Literário de Minas Gerais, uma coisa lindíssima, um lorde, um cavalheiro, um homem maravilhoso, premiadíssimo no mundo inteiro. E aí ele me fez uma declaração, ele falou: Cleide, você sabe por que eu moro aqui? Ele me mostrou o apartamento, mostrou algumas coisas ainda antigas, né? Ele falou assim: porque aqui morou a minha amiga Henriqueta Lisboa e eu queria honrá-la, eu queria honrar esse espaço. Então eu vendi o meu apartamento e comprei esse aqui e vou morar aqui até o final da minha vida. E assim aconteceu. Veja só a concepção do espaço para um escritor, para uma escritora. E a mesma estátua de Henriqueta teve seus braços cortados, vandalismo. Aí o que o pessoal fez? Foi lá, o artista plástico recuperou, tirou, ficou um tempo, colocou lá de novo. Ok. Mas a questão é essa, que eu volto agora a Clarice Lispector. Porque em torno da estátua dela, o lixo poderia ser retirado, poderia se preservar o espaço com a memória de quem é Clarice Lispector para a literatura brasileira, para a literatura universal hoje. Eu não vou entrar muito no mérito de Clarice, porque eu acho que eu nem seria justa com ela. E eu soube também, recentemente, que a casa onde ela morou, grande parte da sua infância, dos anos 20, ali, até os anos 30, em Recife, o que tem lá, que se sabe que ali foi a casa onde morou Clarice Lispector,
é apenas uma placa. Porque o prédio sofreu um abalo lá, um incêndio, nunca mais, embora tenha sido também tombado pelo patrimônio, nunca foi recuperado, está lá só a carcaça, mato crescendo, lixo e tal, só a população em torno que às vezes faz alguma coisa para ver se consegue preservar. Mas veja só o descaso, com o espaço do escritor. Aquele espaço que poderia se tornar matéria da poesia, de Milton Ratum, de Machado de Assis, de Carlos Drummond de Andrade. Olha o que está acontecendo. Então, quando se deteriora, o que se deteriora também, junto com aquele espaço físico? E por último, né, mais uma casa, que eu também fiquei bastante chocada em saber disso. O grande poeta da literatura brasileira, Castro Alves. Fala assim, Navi Negreiro, esse mesmo, entre muitas outras coisas que ele escreveu. E fez para a abolição da escravatura, para a instauração da República Brasileira. Castro Alves. A casa onde ele morou, que está lá realmente ele fala Praça Castro Alves, né? Eu não sei o nome exatamente, o pessoal da Bahia, né, Salvador me perdoe, mas eu soube também que completamente entregue ao descaso, tombado. Quando o pai construiu aquela casa, e com o passar dos anos, quando ele morreu, ele teve o desejo, que o pai dele era médico, que a casa se transformasse num hospital, que cuidasse das pessoas, né, necessitadas. Então, o que aconteceu? Com o passar das décadas, a casa foi deixada, fechada, e assim está até hoje. Né? A casa onde morou, né, Castro Alves, onde ele escreveu grande parte da sua obra, onde a sua memória de homem poeta, de homem político, de homem da história, não é? Que poderia ser preservada, como tantas casas, quando viajamos, inclusive, pelo exterior. Aqui no Brasil tem algumas que são, né? De Jorge Amado, muito bem preservada, onde viveu a sua juventude, José de Alencar também, né? No Ceará, está bem preservada, em Fortaleza também. A casa de Mário Quintana, onde o hotel, na verdade, onde morou, né, virou um centro cultural. Tem algumas que estão muito bem cuidadas, mas são poucas, na verdade. Não é? Quando viajamos para o exterior, a gente, se eu vou ao México, eu quero conhecer a casa da Frida Kahlo. Se eu vou a Portugal, eu quero conhecer a casa do Fernando Pessoa. Não é assim? Se eu vou ao Chile, eu quero a casa do Pablo Neruda. Se eu for à Inglaterra, eu quero lá no interior, lá onde é a casa de Shakespeare. Ok. Maravilhoso, paga-se caro, valoriza-se. Não é? E por que às vezes essa desmemória acomete o lugar onde grandes escritores, grandes poetas, grandes homens, não é? que fazem constituir a memória desse país, a cultura desse país, estão entregues assim, né, a um acaso. Eu me lembrei de um filme aqui, só para encerrar agora, que eu adoro, que é da extraordinária Sônia Braga, Aquários, esse filme do Kleber Mendonça Filho, está no stream, se não me engano até no Netflix, mas é muito bacana, porque ela é uma mulher que mora num apartamento que uma grande incorporadora quer comprar, ela mora lá sozinha. E eles fazem todo tipo de pressão para que ela venda o apartamento. Eu vou dar um spoilerzinho aqui. Até que eles fazem uma situação lá em que colocam um cupim. Isso aí obriga ela vai vender de qualquer jeito, não tem jeito, né? Olha, eu não vou nem falar do final desse filme, não posso, calei, não vou falar, mas eu espero que vocês assistam, como é incrível, bacana no final. Mas por quê? É a luta dela, isolada, corajosa, de uma mulher, né? Não da Sônia Braga, da personagem, mas interpretada lindamente por essa mulher que é eternamente linda também, né? Que está lá nos livros, né? De Gabriela, Cravo e Canela, né? Do Jorge Amado. Mas a questão é a seguinte, a resistência, né? A resistência à memória, a honrar a memória, honrar a história, a sua própria história. Né? Então é disso que nós estamos falando aqui um pouquinho. E é isso que eu queria falar aqui, para finalizar, fazer a segunda parte em relação ao primeiro, mas fica aí esse convite. Né? Vamos ler as narrativas, vamos ler as poesias, vamos saber da história desses homens, dessas mulheres, né? E por que devemos, muitas vezes, lutar pela preservação da memória. Meus amigos, um abraço do Grilo Falante, até o nosso próximo encontro. Não se esqueçam do joinha, não se esqueçam de se inscrever, indica para os amigos, dá um presente de Natal para o seu amigo, fala aqui, inscreve-se lá no canal do Grilo Falante,
É legal. Conta pra ele isso, vai, que ele acredita. Olha, um abraço, até o próximo encontro. Aguarde seus comentários, me conte aí, o que você leu? Qual obra que o desenho da casa te impressionou? Um abraço, amigos, até o próximo encontro.